seja bem-vindo, seja bem-vinda a um videocast oferecido por Coca-Cola, magia do futebol. E eu já tô aqui até dando meio risada, porque o meu convidado de hoje é um cara muito carismático, um cara que tem muita história boa pra contar, um cara que eu já conheço faz tempo de reportagens aí. Hoje é apresentador, exatamente, né, Eduardo de Menezes. Muito obrigado pelo aqui convite, comigo. Isa, uma honra. Eu que agradeço. E a gente tem muita história para contar, ainda mais envolvendo Libertadores, tudo isso. Mas muito legal, fiquei honrado com o convite. A gente já estava falando aqui sobre os bastidores, né? De Botafogo, Atlético Mineiro, final, decisões, enfim, coisas bem legais que nós vamos falar aqui ao longo do programa. A gente que fica honrado de te receber. Um cara que tem tanta história, né? Eu gostei da boas apresentação. Histórias. Um grande cara. Eu sempre quando eu vou nesses lugares, assim, nos programas, nos podcasts, eu gosto das apresentações. Inclusive, em breve vou lançar um DVD só com esses elogios maravilhosos. Muito bom. Que é uma coisa, cara, olha, o Edu, grande jornalista, um dos excelentes, entendeu? Aí vai ficando legal, pessoal. É isso aí. Fica até um motivacional, né? Exatamente. O dia que você estiver meio mal, aí você bota lá. Eu não tinha pensado nisso. É uma palavra de apoio. Aquele dia que você tá meio embaixo, eu agradeço, eu tava esperando. Fez um gol contra, tal, você bota lá no... E aí você lembra que você é um grande vencedor. Exatamente. Olha aí, fica a dica pra você. Pra você que tá em casa. Que se você for convidada aí e receber belas palavras do seu anfitrião, exatamente, o dia que você estiver mal, você coloca lá essas palavras motivacionais pra você. Muito bem. Agora, vem cá. Você é um cara que já tá na pista aí há um tempo, certo? Como disse, conheço você há um tempo já. E você fez uma transição, né? Você foi da reportagem pro estúdio, pra apresentação. Exatamente. Você gostou dessa transição? Adorei, eu não tomo chuva já há um tempo, não fico na frente de porta de CT nenhum. Não tomei cano de entrevistar, apesar que sempre tem o risco, né? Porque eu tenho o Mundo Menezes lá também, que tem os entrevistados. Mas eu brinco quando os ex-jogadores viram comentaristas, esses dias eu perguntei, Praza, há quanto tempo você não toma um gol? Isso deixa o cara feliz. Pô, não toma um gol há 1 ano e meio. E não perdeu mais. Ali a gente sempre ganha. Mas, brincadeiras à parte, eu fiz essa transição também porque depois de 22 anos de reportagem, fazendo reportagem, rua, eu decidi porque eu já fazia muitos programas, né, como comentarista, tinha o Além da Bola, que era um quadro de entrevista também. E aí eu falei, pô, eu tava sentindo a necessidade de fazer a transição de vez. E aí a ESPN me abriu as oportunidades. Inclusive, nesse período todo, apresentei o Sport Center Plus, pós-jogos de Libertadores, de Sul-Americana. E também fiz outros programas. E agora, hoje, eu sou apresentador do F90, que dá umas 3 da tarde, de segunda a sexta. E do Mundo Menezes, que vai ao ar no YouTube da ESPN, nas redes sociais, no Disney Plus, nos agregadores de áudio e também na TV. Então, o primeiro conteúdo da ESPN Mundial, eles chamam de 360, legal. Tá? Todas as plataformas. E lá esse programa Mundo Menezes foi criado para eu não trabalhar. Porque eu levo só meus amigos, bate-papo. Fica na resenha. Como esse aqui, que certamente você leva desta maneira. Exatamente. Bate-papo. E aí lá eu recebo o pessoal do esporte e do entretenimento. Mas aí quando eu fiz a transição, foi porque eu também achava importante, não só na questão profissional, mas pessoal também. Minhas filhas estão crescendo e aí eu queria ficar um pouquinho do lado delas. Aí a Duda e a Malu, e aí eu falei, bom, eu vou fazer essa transição para curtir também um pouquinho mais. E o principal, não tomar chuva nem ficar na porta dos CTs, porque eu já tinha ficado... Perrengue chique, né, da reportagem. De porta de CT, eu praticamente poderia até me candidatar. Tem uma vaga de emprego de porteiro, eu queria me candidatar, mas você trabalha onde? Mas eu tenho muita porta aí, ó. Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Todos os CTs aqui eu de São Paulo, com certeza você rodou. Entendo a dinâmica da recepção, da portaria, que é uma posição muito Entrada nobre. de carros. Exatamente, controle de acesso. Sim. E é uma posição muito nobre, todos os porteiros e seguranças de clubes que você conhece também. Claro. Mas eu poderia me candidatar, tamanha a quantidade de... E aí meu último jogo foi Argentina e França como repórter. Só Copa isso? do Mundo. Porque aí eu falei, não voltei, falei, agora encerrou, porque é pra parar no auge. Exatamente, parar no auge, encerrou. Por da Copa do Mundo eu parei. Foi bem, né? Foi bem planejado e também falei, agora eu pego férias pra não correr risco de já voltar o programa. Vai que te enfiam ali numa furada, que a gente sabe que reportagem tem dessas. Aí eu falei, não, eu vou nesse cálculo que já está bom, já está perfeito. Aí eu falei, tá bom. Aí eu foi bem. Foi bem. Agora,
Qual é a primeira lembrança que te vem na cabeça quando você pensa em Conmebol e Libertadores? Sabe que como eu sou... Eu falo isso muito nos programas, né? A gente que tem uma idade que viu a velocidade das coisas mudarem tão rápido, Sim. né? A gente pega uma Conmebol Libertadores raizona mesmo, que o cara ia bater escanteio com o escudo protegendo para ele bater o escanteio. E aí a gente vê hoje o que é a Libertadores, um show, um espetáculo. A Conmebol fazendo um trabalho muito bom. Libertadores sendo transmitida também na ESPN e no Disney Plus. E o que eu vejo, minha primeira lembrança é muito essa Libertadores de guerra, aguerrida, uma coisa muito difícil de ser conquistada. Né? Hoje a gente vê até mais clubes atuando. Antigamente eram 1, 2 por países. O ano inteiro da competição, né? Era só uma coisa muito... meio semestre. Isso que me vem à cabeça, assim. Mas tem imagens que não saem, né, da nossa mente. Por exemplo, na década de 90, você tem... E 80, né? 80 e 90, porque eu nasci em 81, mas eu começo a consumir muito desse conteúdo. E ficam marcados, por exemplo, aquela imagem do Hugo de Leon com a taça, sangrando, que era Libertadores aguerrida. Aquilo... O primeiro momento que eu olhei, fiquei meio, caramba, como é que era? Depois você vai conhecendo a história, aí você vai vendo várias histórias, né, seriados, séries que são criadas contando a história da Colômbia e aí o envolvimento de muitos políticos, as coisas no futebol. Mas a imagem que fica para mim é muito dessa guerra. E como os clubes vibram muito quando conquistam a Libertadores, né? Então, você vê, por exemplo... O São Paulo 92, 93 é marcante porque... Todo mundo cita. Cita porque eu acho que ali virou a página pro Brasil. O Brasil começou a entender. Mas você vê o Flamengo quando é campeão, o Grêmio quando eles são campeões, a gente olhava de uma maneira, pô, que legal, um baita título, mas não tinha muita ideia do que era a Libertadores, o tamanho dela. O São Paulo populariza talvez essa situação. É bem verdade que com o Flamengo já estava muito forte, com o Grêmio também, mas aí tem essa virada e aí você vê Palmeiras conquistando, você vê o Grêmio de novo conquistando. Então, essas imagens ficam, né? Mas essa imagem de guerra e conquista sempre fica muito na minha mente. Sim. E você lembra da primeira vez que você trabalhou em Libertadores ou primeira temporada ali? Olha, tem uma história curiosa, eu vou contar. Conte. As minhas primeiras transmissões e trabalhos de Libertadores foram com o São Caetano. Olha! Isso é interessante. Eu acho que nunca ninguém veio aqui, Valores. Não. Então é isso. Pronto. Quando eu começo a trabalhar em 99, na TV Americana. Em 2000 era estagiário da Rádio Bandeirantes, de rádios pequenas, e na Rádio Eldorado, mas aí efetivamente eu entro na Rádio Globo em 2001. E na Rádio Globo, a gente fazia muito... Quem estava começando fazia Portuguesa, São Caetano, e me deram São Caetano. E minha primeira transmissão de Libertadores foi o jogo São Caetano 2002. 2002 São Caetano jogou a Libertadores. Se eu não me engano foi 2002. Dá uma olhada enquanto eu estou respondendo aqui, porque você não está na... Conferir a informação corretamente. Aquele São Caetano 2002, 2003, 2001 foi o meu primeiro contato com Libertadores como repórter. Eu já tinha... os clubes já jogavam a Libertadores, mas é 2002, não é isso? Isso mesmo. Jogou a Libertadores. 2002. Então, exatamente. aquele time também é muito marcante, porque foi um timaço. Esses dias o Marcinho foi no Mundo Menezes. Contra o Olímpia, né? E ele estava lembrando desse período do São Caetano, que é vitorioso. Ele também foi campeão, um pouquinho mais para frente, um campeão paulista. O São Caetano tinha um timaço em 2002. Muricy era o treinador, né? Em 2002, eu acho que não. 2002... Quem que era? Não era o Jair Pisserni? Dá uma olhada aí. Vamos pesquisar de novo. Assim, quem sabe faz ao vivo. Não era o Jair Pisserni? Era? Era. Então era. O Silvio Luiz era o goleiro. Deve ter a escalação aí, vê aí. Bora. Silvio Luiz, aí tinha um lateral direito, não sei se o Japinha tava ou já tinha saído. A zaga tinha Dininho. Vamos ver, vou achar. Porque é legal até mostrar... Silvio Luiz, exatamente. Russo, Dininho, Daniel, Rubens Cardoso, Marcos Senna, Adãozinho que veio jogar no Palmeiras depois. Ailton, Robert, Somália, Anailson, aí de reserva Marlon, Serginho, Wagner, enfim, era o Jair Pisserni. Então esse time chega à final da Libertadores contra o Olímpia e foi um time que quase levou a taça. Sim.
E isso nós estamos falando de uma época em que o São Caetano estava voando na parte de estrutura. E legal contar, né? Porque é meu primeiro contato como repórter de Libertadores foi cobrindo São Caetano. E a gente viveu essa fase do São Caetano, né? Do São Caetano estar presente não só em Libertadores, mas na elite mesmo das competições. Eu acho que para quem é mais novo, que tá acompanhando a gente agora, não tem nem dimensão, né? Do que foi o São Caetano naquela época, né? Não, e o São Caetano naquela época jogou... Eu não sei se é nessa... Mas tem uma imagem curiosa, né? Eu não sei se é nessa época, nessa Libertadores ou na seguinte, ou nos anos depois, o São Caetano vai jogar um jogo lá no México. Eu lembro dessa cena até hoje. Estava fazendo a transmissão tubo no rádio, era pela TV, né? E arremessaram um carrinho de pipoca dentro do campo, na confusão. Os caras brigando. Aí acho que era o Muricy o técnico. Aí jogaram, que isso? Um carrinho de pipoca. Caiu assim. E foi uma confusão, se não me falha a memória, contra o América do México. E aí jogaram, mas assim, era tudo que se passavam. Mas em Libertadores eu já vivi momentos muito curiosos de viajar. E aí a felicidade, né, de ser repórter, eu também falei aqui de mudar, fazer a transição para apresentação, porque eu já tinha, graças a Deus, cumprido ali minha meta. Vivido bem legal. Muitas coisas, né? Então eu já tinha feito vários brasileiros, estaduais, Libertadores, decisões de Libertadores, com transmissão de TV, de rádio, Copa América, Copa do Mundo. Então eu falei, agora eu vou para outro lado. Então teve essa mudança também por isso. Mas na Libertadores, como repórter, foi o São Caetano, mas aí várias outras situações que marcaram. 2005, quando eu cobria a Libertadores, eu cobria ela de ponta a ponta como setorista do São Paulo. Foi uma grande conquista, né? E dali já desenhava um pouco do que virou a Libertadores, com muitos brasileiros, né, chegando. Claro. Hoje a Libertadores poderia mudar de nome, né? Poderia ser Copa Brasileiros... Porque desde 2018 foi a final do Superclássico, que foi Boca e River. Isso, depois... Aí a partir de então... Aí 2019 foi River e Flamengo, né? Começa aí. E aí depois só... Ano passado que teve um Boca Juniors aí, mas não ganha. Brasil, graças a Deus, nós estamos Brasil bem. Tá bem demais. Um abraço a todos aí que não ganham a Libertadores, mas uma hora de vocês vai chegar. Vai chegar, quem mas sabe. Vocês têm que ter já paciência. tinham bastante também, né? Pensar, o Rei de Copas, que é Independente, já ganhou muito e hoje já... Mas será que pode ser até que um dia que eles pensem em voltar o regulamento de... Um time do mesmo país, os dois times do país enfrentam. Tinha isso, né? Verdade. Não podia chegar na final, dois times. É verdade. Boa lembrança. Será que vão voltar? Fica aí a pergunta. Fica a pergunta. Enquanto isso, os brasileiros estão ganhando. Eu fico até... Você pode notar pelo meu semblante muito triste, porque eles acabam não ganhando, né? O Boca, o River, é uma tristeza muito grande que eu tenho. Você fica muito chateado. Eu falo isso nos programas, inclusive, né? Então, quem acompanha meu trabalho já sabe. Eu fico triste. Às vezes eu não durmo. É muito difícil. Eu imagino. Quando o Atlético tirou o River, você ficou muito chateado? Tive uma noite muito triste. Eu acabo não conseguindo dormir, sabe? Entendi. É muito difícil pra mim, sabe? Lembrar que... Eu imagino que você tem um quadro do Galhardo no seu quarto, ou não? Sim. muito. O Boca também, é uma alegria, sabe? O Riquelme. Nossa, olha, como que você adivinhou? Não é tão difícil de adivinhar. Mas graças a Deus, as finais que eu cobri ali foram bons jogos e times brasileiros vencendo e que bacana. Quais você estava? Eu tava, 2005. Quer ver? Mas você pegar a lista aí, vai falando que eu vou te falando. Olha que a internet tá trabalhando, De 2002 em diante, eu estava nas finais. São Caetano e Olímpia. Estava. Libertadores. Aí deu Olímpia, mas tudo bem, vai. Libertadores. Finais Libertadores, eu te falo já. Olha aí. Deixa eu ver onde eu vou achar. Lista de campeões da Libertadores. Vamos lá. 2002. Lista de finais. Vai. E aí, rapaz, que tem desde 60 aqui. Peraí. Não, também não precisa. O cara fala que tava. Ronaldo Bene aqui, eu tava lá em 60. Não, Naldo, pô. Aliás, um abraço pro Naldo, a gente boa demais. Um abraço pro Naldo, exatamente. Conta boas histórias também. Outro cara que tem já boas foi lá histórias. no programa. Ele que tá trazendo o Neymar pro Flamengo. Entendi. Ele que trouxe o Marcelo e o Thiago Silva pro Fluminense, pouca gente sabe, né? Ele falou lá no Mundo Não sabia, Menezes, bastidor. Falou. Olha, interessante, hein? Mais uma na conta de Naldo B. 2002 foi Olímpia São Caetano. Eu tava. 2003, Boca Juniors e Santos. Tava, em Morumbi. 2004, Once Caldas e Boca Juniors. Não tava. 2005,
Aí, 2005, São Paulo e Atlético Paranaense. Estava no campo trabalhando. 2006, Internacional e São Paulo. Estava no campo trabalhando, que foi aquela final que mudou de lugar. Sim, lembra? isso. Eu lembro. 2007, Boca Juniors e Grêmio. Não tava. Não tava. 2008, LDU e Fluminense. Não tava. 2009, Estudiantes e Cruzeiro. Também não tava. 2010, Internacional e Chivas, Guadalajara. Não tá. É que essa não acontece. Eu conheço 2011. o Chivas, mas não tava lá. 2011, Santos de Neymar, Menino Ney contra o Penharol. Tava, que teve uma briga no Pacaembu maravilhosa, que o Santos campeão. Mais uma tristeza que o Penharol não ganhou, né? Acabou. Você fica muito chateado, né? Eu fico, quando o brasileiro acaba ganhando. É, muito eu difícil, percebi, né? eu percebi. Eu tava trabalhando no campo nesse jogo. 2012, Corinthians e Boca Juniors. Tava no campo trabalhando. 2013, Atlético Mineiro e Olímpia. Não tava. Não tava. Tá. Milagre de São Vitor, mas Tijuana. Não tá. Tá. Aí depois, São Lourenço Nacional. Não tava. River Plate e Tigres. Não. Anos complicados aqui. Anos complicados. Atlético Nacional Independente Del Valle também, né? Aí vem Grêmio e Lanús. Aí o brasileiro foi volta. da época do Luan, né? Não 2017. Aí, 2018, o Super Clássico. River e Boca. É. Aí vem Flamengo e River. Flamengo e River. Não tava, mas lembro da final. Aí vai o resto já. Palmeiras e Santos. Tava. Palmeiras e Flamengo. Tava. Flamengo e Atlético Paranaense. Tava. Fluminense e Boca Juniors. Que foi do Fluminense e ano Boca passado. já não tava, que eu já era apresentador. Bom, excelente média, Excelente né? média e mais do que isso, cada lembrança é engraçado, né, cara, das finais, você lembrando as que eu tava. Por exemplo, 2005, minha lembrança é aquele São Paulo arrasador. E uma final brasileira. Em 2005, eu falei 2002, né? Aí eu citei aí o Boca e Santos, como só pra gente ir na ordem Santos cronológica. Santos e Boca, aquele 2004, eu acho, né? Que o Santos perdeu. Acho que foi, peraí. Ih, Você falou rapaz. aí, 2003, Minha provavelmente memória 3, tá boa, 2003. né? Peraí. Eu acho que é 2003. Esse time era um time muito bom do Santos, mas o Boca tinha um time espetacular, né? Sim. Então acabou vencendo, jogando bem, também não dando muita chance para o Santos, mas o Santos fez uma campanha, uma menção honrosa. Em 2005, minha lembrança de trabalhar atrás do gol ali, como repórter, trabalhava na Rádio Globo na época, São Paulo e Atlético, eu tinha a impressão que o Morumbi ia vir abaixo, porque a pressão era tão grande e a torcida do São Paulo comprou tanto aquela ideia, então a coisa foi pulsando e o São Paulo atropelou o Atlético, né? Sim. O São Paulo era um timaço. Timaço. Luizão, Era na época do Amoroso. tricampeonato brasileiro, Sim. né? Então... Até um pouquinho antes, né? Porque Sim. esse time é a base Sim, do que sim, vai, né? é a base. Mas esse time, por exemplo, tinha jogadores que depois saíram. Mas eu fiz amizade, graças a Deus, com todos eles. Até hoje eu falo muito com eles, eles vão nos meus programas, então, muito legal. Aí, essa lembrança é muito forte em mim do São Paulo. A do Corinthians, que também me marcou, foi o fato de ser campeão depois de um tempão, uma busca absurda. E como o Emerson Sheik acabou, colocou os caras no bolso, né? O gol do Romarinho também, né? Cara, tem umas histórias. Você quer história? Por Tem favor. Eu tava esperando esse momento. A Vai. de 2005, esse elenco era muito bom, era engraçado. Sim. E eles foram comemorar numa churrascaria, eu lembro de ter ido e tal. E, pô, os caras zoando muito o Rogério e tal. Esse do Corinthians campeão do Boca Juniors, teve um atleta, que eu não, obviamente, não sei se vou poder falar o nome dele, mas ele falou que eles já falaram até no programa isso lá no Mundo Menezes. Que se o Corinthians fosse campeão da Libertadores, ele ia fazer duas coisas. A primeira ele fez, e a segunda ele não avisou ninguém, só falou pra uma pessoa muito próxima. A primeira ele falou pro elenco todo, ele ia apelar pra nudez, ele ia correr a Avenida Sumaré desse jeito. E ele fez. Correu 2 quarteirões, um atleta, e foi, entrou... E não tem imagem disso. E não tem imagem. Aí o que aconteceu? Ele foi... Tem uma outra história que ele foi na porta do Pacaembu e ficou buzinando de felicidade. Com o carro. Abre aí, eu quero entrar, ver que eu fui campeão. Tamanha loucura dos caras quererem e conseguiram. Sim. E o Corinthians ali foi absurdo, foi muito bem. O Emerson Sheik jogou demais. Demais. Mais um momento de muita tristeza pra mim com o Sheik acabando com o Boca, né? E ele provocava os caras, se via ali no estádio uma tensão dos caras querendo pegar ele mesmo. Ele entrou e como o Danilo é decisivo, que o Danilo tá nesse 2005 também. E dá de calcanhar ali pro Sheik, foi muito bom. E os do Palmeiras que me marcaram muito, primeiro, são 2 lances que é engraçado. Quando você é repórter e tá atrás do gol, assim, ou na sua posição, algumas coisas marcam, né? Eu tava ao lado do André Galvão, saindo Grande André Galvão. Já veio aqui, inclusive. Se quiser conferir o episódio com o André Galvão, também tem
exatamente. Ele tava nervoso com a transmissão, né? Palmeiras e Santos, ele tava nervoso. Tava muito nervoso com a transmissão. Aí ele vem andando, olhei pra ele e falei, vai dar pênalti. Tava 0-0. Palmeiras e Santos. Tá, final E vai pra pênalti. E de tava 2020. o Maracanã meio cheio, né? Porque era só metade por causa da pandemia e tal. Janeiro de 2021, né? Isso. E aí todo mundo, pô, o que vai acontecer, tal. E todo mundo trabalhando. E eu falei pra ele, vamos lá que vai pros pênaltis. Só que, nessa ida, porque você sabe como é que a gente sai, vai andando devagarzinho e tal, pra trás do Até gol. o meio do campo. E vai. Quando a gente tá bem pra passar, na virada começa a confusão do Cuca lá com o Marcos Rocha e tal, que ele é expulso. Na sequência sai o gol do Palmeiras. Sim. Se você for ver o tape. Sai o gol na sequência. Quando sai na sequência, eu tô atrás do gol junto com ele. E aí, acho que foi o Rony que pega a bola, domina, isso, dá um tapa Rony na frente e cruza. Quando ele cruza, eu olhei assim, olhando meio, cara, não vai dar. Só que a bola vem subindo, a gente achou que não vai dar em nada. Ela vem, o goleiro do Santos, John, dá um passo pra frente e não consegue voltar. E aí o Breno Lopes sobe, mas assim, a foto, que essa imagem é bem interessante, o Pará quase se esticando todo para pegar o Breno. Só que o Breno conseguiu a posição certa com a velocidade da bola e a impulsão. Então ele ganha do Pará, ganha do John e faz o gol. Quando sai o gol, cara, eu fiquei olhando, eu falei pro Galvão, cara, e era tudo pros pênaltis. Você vê como o futebol muda. Claro. E muda num instante, como no ano seguinte. Que o Daverson, só o Daverson poderia ir. Aliás, o Daverson, aquele gol é só porque era o Daverson. Vou te explicar por quê. Tá, qual é a sua teoria? Minha teoria é simples, e ele fez isso agora, nesse jogo aí recente do Flamengo, os últimos que ele jogou aí recentemente, fez nos Libertadores. Ele é o único cara que corre igual um maluco pra cima do zagueiro, esperando porque ele vai errar. E que o resto, quando o cara tá assim mais à vontade, ele só fica meio que só fazendo a sombrinha e tal. E aí, não, ele vai. Ele fez isso, quando ele vai correndo, primeiro quando ele entra, o estádio todo, Daverson vai entrar. Tinha um misto de, não, porque ele tinha vivido uma semana muito complicada. Da torcida pegando no pé, da galera ameaçando ele. E ele entra, ele fala, não, fica aquela, não. Só que metade, não, vai, né? E a torcida do Palmeiras... Porque o Daverson sempre dividiu opinião, né? Até esse gol. Porque depois que ele fez esse gol, a torcida do Palmeiras... Eu sempre acreditei... Eu também, sempre... Eu adoro a figura Daverson. Eu amo Daverson. Eu amo também, pra mim, Tem Daverson... várias histórias com ele. Precisa existir mais Daversons do futebol. Mais. E aí o que acontece? Ele vai, ele entra, e o Andrés Pereira vai levar a bola... Ele sai igual um louco, cara. Ele sai correndo. E ele vai na direção. Eu fiquei olhando, falei, o que ele tá fazendo? Só que aquele instante é o momento certo, na hora certa. Que o Andrés Pereira dá uma vacilada. Se ele tivesse só fazendo a sombra, ele ia levantar e ia continuar. Ele vem e toma a bola. Quando ele sai, cara a cara com o Diego Alves, ele chuta. A bola ainda pega na perna e sobe e gol. Ele sai... É tão loucura, Davidson, que ele não sabia o que ia fazer depois. Aí ele faz 66 comemorações, declarações maravilhosas. Eu te amo, eu dei dancinhas, 32 dancinhas. E a galera tá beleza. Quando acaba o jogo, ele vem... Eu me lembro porque eu fiquei atrás do gol. E a galera veio porque eles comemoraram o título ali. Sim. Perto da torcida do Palmeiras. Que foi justamente no gol em que tava a torcida do Palmeiras. Uhum. E aí uma euforia danada, e eu ao vivo. E eu, cara, Davidson, fica aqui, tal. E eu entrevistei todo mundo, Leila, todo mundo, jogadores, e o Davidson... Aí o Davidson dava pra um lado e pro outro, e você não conseguia entrevistar ele. Aí tem uma cena que ele encosta, eu falo, cara, fica aqui, eu vou entrar ao vivo. E ele encosta assim na placa, e ele fica assim, ó, olhando pro horizonte, tipo, bugou. E eu, Davidson, e eu conheci ele há muito tempo. Aí ele olha... Que? Vamos entrar no ar, vai chamar. Aí ele fica assim, ó. Aí eu, Davidson, aí ele, é inacreditável, né, meu? Eu falei, Aí ele falei assim, fora do ar. Caiu a ficha dele. Ele, não, só caiu 2 dias depois. Ele, naquele dia não tinha caído. Aí eu, Isa, falei pra ele, e aí, meu, quando a bola sobrou pra você, cara? Você viu o goleiro, você viu tudo. O que você pensou? Ele falou, só pensava uma coisa, Edu.
não posso errar. E ele ficou lembrando da semana e falou, cara, quando a bola sobrou, ele falou, tem que fazer. E ele é tão abençoado que ele faz o gol. E depois ele dá a entrevista de uma maneira bem espontânea, cara. E ele narra o gol dele. Tem esse trecho que é muito marcante lá na ESPN. Ele narra, não bateu, o Davinho, só ele que acreditaria, não sei o que, tal. E depois ele, no mesmo entrevista, ele cobra um relógio, uma aposta do Allan Kardec. Entendi. Que, o Allan Kardec me prometeu um Rolex, você tem que pagar. E no mesmo entrevista, ele cobra a tatuagem que um cara prometeu que se ele fizesse um gol, ele ia fazer uma tatuagem do Davis. É um gênio. Ele é um gênio. Aliás, esses dias as contas da Conmebol Libertadores fizeram um compilado de momentos, grandes momentos do Daverson na Conmebol Libertadores, né? E um dos momentos é ele sofrendo a falta do juiz nesse jogo, né? Nessa final, Palmeiras e Flamengo. Ele falou que não sabia quem... Ele achou que era um jogador dele, fala, né? Que ele acha que era um jogador do Flamengo. E ele aí acaba, encostou em mim. Aí cara, ele é muito louco, né, cara? Ele é maravilhoso. Aí ele falou, eu falei, o que o juiz falou pra você? Ele falou, muchacho, arriba. Ele é muito bom. E detalhe que depois dessa final... Eu vou passar um ano novo na Bahia e ele tava no mesmo hotel que eu. Mentira. Juro por Deus. Grandes momentos, hein, vividos por você. Grandes momentos. Pois é, por isso que eu sou muito amigo dele. A gente, tem uma felicidade enorme de falar sempre com ele. Eu torço muito por ele, porque assim como você pensa, eu acho que ele é um cara que faz muito bem pro futebol, pela alegria, por tudo. Eu gosto, eu acho que assim... o Daverson, ele é um cara que... Ele faz essas coisas, ele é um cara que irrita o adversário, mas de um jeito muito bem-humorado. É um jeito que não tem maldade, que faz parte do futebol. E eu gosto desse tipo de figura, né? E ele sempre rende, pra nós que somos jornalistas. Nossa. É ótimo, ele sempre rende bons papos, bons assuntos. E é, mais uma vez, um grande personagem na Conmebol Libertadores, né? Um cara que vai estar na final em Buenos Aires, que... arrebentou contra o Fluminense, arrebentou contra o River Plate, inclusive fez declaração de amor pra taça da Conmebol Libertadores. Ele é bom. Que ele tá numa fase muito romântica agora, né? Da esposa dele. Você é romântico igual o Daverson? Eu sou romântico, mas não igual o Daverson. Eu acho que nenhum ser humano é capaz de ser igual ao Daverson. E ele é muito engraçado mesmo. Ele faz serenata, ele manda chover pétalas de rosa. Faz coração pra ela na arquibancada. Entrega urso de tamanho natural. Então ele é assim, né? E ele é uma figuraça, né? E o Daverson é muito gente boa. E ele, você falou dele ser fundamental. Ele veio contratado e eu lembro, atleticano, que muitos falam, não sei. Cara, é isso aí. O cara conseguiu mostrar em campo que ele é útil, é aquilo que eu sempre falava. Eu tive discussões assim, acaloradas com amigos palmeirenses. Pô, o Borja, aí eu falei, cara, o Daverson é muito melhor que o Borja. Não é porque é hoje, é porque o Daverson pelo menos tinha uma vontade maior que o Borja. Tudo isso, então, tanto é que os dois jogaram juntos, contra, né, agora. E eu fiz uma aposta com o Rodrigo Bueno lá e ganhei a aposta que eu falei que o Daverson ia ganhar do Borja e aconteceu. Não, e o Daverson, eu acho que ele tem essa coisa, né, meio de ser irreverente e tal, e ele fala, né, às vezes as pessoas não me levam a sério como jogador. E ele realmente é um cara que, principalmente em Conmebol Libertadores, parece que ele é iluminado, né? Ele tem um gol, acho que numa final que, pra mim, dos últimos anos, não desmerecendo, toda final é muito importante. Claro. Mas eu acho que se você pega um River e Boca, você pega um Palmeiras e Flamengo no contexto... Lógico, teve no ano anterior um Palmeiras e Santos que era um clássico. Mas eu acho que o Palmeiras e Flamengo, não sei se você enxerga assim, foi quase um tirateima de quem era o melhor time na... E assim, muita gente colocava o Flamengo como favorito na época, né? Porque de fato era um Flamengo que apresentava um futebol mais vistoso. Na verdade tinha os dois maiores elencos na época, né? Exatamente. Quando o Santos chega na final ano anterior, o Santos tinha um excelente trabalho, um excelente time. Sim. Mas era muito baseado no Marinho, no que podia fazer, né? O Marinho foi o rei da América, tudo. O Flamengo era um elenco absurdamente bom e o Palmeiras também. Então ali é por isso que você falou do tamanho do tirateima, qual o melhor elenco, melhor que era Abel e Renato, lembra? Sim, o Abel vai ganhar do Renato não, o Renato vai, entendeu? Sim. E foi bom por isso, acho que foi bem interessante. E por todo o clima, né? Não. Tinha muito mais flamenguista do que palmeirense. Sim. O flamenguista estava muito mais confiante, com razão, porque o time ali era muito bom. E aí o Palmeiras é campeão, foi um jogaço mesmo, os dois times jogaram. Foi uma baita final. Foi uma baita final. Uma baita final de Conmebol Libertadores. Eu tava até falando com a Marcela Rafael, que também tem um episódio aqui com ela, sobre final única. E eu, Isabela, gosto muito de final única
porque eu acho, tava falando pra ela, é o ápice da emoção. Assim, de futebol, pra um torcedor, eu acho um ápice de emoção, porque é um negócio tão concentrado em um jogo. É tipo o jogo da vida, sabe? Não, e um jogo só, o mais fraco pode ganhar. Pode. Tudo pode acontecer. Eu acho que o jogo único, ele nivela um pouco. Tanto que, você acha que tem algum favorito esse ano entre Botafogo e Atlético Mineiro? Não, eu acho que esses dois jogos, esses dois times que nós vamos acompanhar nesse jogo, eles não chegaram à toa, são excelentes times. Se você me pedisse uma análise, a gente tá falando aqui num momento em que tá se aproximando uma final, mas o Atlético oscilou um pouco mais do que em relação ao Botafogo. O Botafogo conseguiu manter o padrão, né? O Atlético sai derrotado de uma Copa do Brasil, não tem, né? Então, você tem algumas coisas que vão mudando. Mas eu acho que na porcentagem, se eu tivesse que apostar, eu colocaria 55% pro Botafogo e 45% pro Atlético. Sim. Mas Final única. o Atlético, e além de final única, o Atlético tem Hulk, Paulinho, tem um time muito bem equilibrado. E tem Daverson, que já aumenta 5%. Gustavo Scarpa, que também é campeão. O Daverson já dá um peso de 5% ali a mais, mas aí seria 60-40, mas com um fator Davinho, 45-55. Muito bom. O Daverson realmente é um cara iluminado que pode ser o grande personagem da final. E o Botafogo também tem um timaço. Tem. Pô, Luiz Henrique, o Igor. É um elenco muito bom. Júnior Santos voltando. O elenco é muito bom. E o Almada. treinador é muito bom. Então, por isso que eu coloquei um pouco mais de favoritismo no Botafogo. Você, né, a gente falou dessa final, que vai ser realmente muito interessante, mais uma final brasileira, uma final inédita, né? O Botafogo chegando pela primeira vez. Como você enxerga os torcedores, assim, vivendo essa final? O que você acha que vai ser de atmosfera em Buenos Aires? Porque é isso, uma final inédita, os atleticanos, depois de 2013, né, conquistaram em 2013, chegam de novo, tem essa expectativa de conquistar um bicampeonato, e o Botafogo de conquistar uma coisa que o botafoguense nunca viveu na vida, né? Eu imagino que tem até uma ansiedade, enfim, um negócio do botafoguense ficar meio com medo depois do que aconteceu no ano passado. O botafoguense é muito supersticioso, né? Não gosta, e o atleticano não gosta nunca que fala que é o favorito, então... Um jogando pro outro. Na cabeça deles vai dar empate. Daí vão dividir a taça. Mas é porque cada um, eles são mais... Mas que legal que tem Botafogo e Atlético, porque eu acho que são duas torcidas que merecem muito. Muito mesmo, porque o Atlético vem buscando, a história dele é muito disso, né? De conquista o título, depois fica ali um tempinho, daí vai conquistar outro, muito aguerrido. O botafoguense também vem muito machucado dos últimos anos, principalmente da última temporada, onde bateu na trave e aí não consegue o título. Então, essa final, eu acho que as duas torcidas merecem muito e a do Botafogo tá celebrando demais, né? A do Galo teve esse episódio da Copa do Brasil com alguns vândalos ali da Arena MRV, mas ali não é a torcida do Atlético, ali são as pessoas que cometem nenhum ato de vandalismo. Mas a torcida do Galo toda, ela merece muito, ela é muito fanática. Muito fanática. Galo doido, assim, absurdamente. Os caras são... o cara morre por causa do Atlético. Sim. E o do Botafogo, eu acho que é uma... Ser Botafogo, eu não sou botafoguense, mas o olhar assim pro botafoguense é sempre de... Cara, que bacana que ele parece que tem uma paixão muito forte. Todo time tem, mas o Botafogo é o seguinte... É o Botafogo, né, cara? Porque dos últimos tempos se falava muito de Flamengo. O Fluminense foi campeão. E o Botafogo lá, trabalhando. Com o Textor agora muda a figura... Muda o cenário e os caras conseguem. E eles celebram muito bem, né? Eles fazem as músicas deles. Sim. Do Segovinha, minhas filhas cantavam, pra você ter ideia, que o Viro marcou. Tapetinho. E isso é muito legal, é saber celebrar e curtir. Eu até tenho uma história que agora eu lembrei que você falando dos torcedores do Atlético que são muito fanáticos. Eu fui fazer a final da Copa do Brasil agora. E aí eu peguei um Uber, né? Indo pro meu hotel. Cheguei do aeroporto, fui pro meu hotel. O cara era muito atleticano. E aí ele falou, porque eles falam que 13 é o número do Galo. Ganhou em 2013, a Conmebol Libertadores, enfim, eles têm uma superstição com esse número 13. E ele falou que ele se casou no dia 13/3 de 2013, às 13h13, com a camisa do Galo por baixo. E ele entrou no casamento com o hino do Atlético Mineiro. Olha, isso aí você vê...
que a pessoa, se tivesse, assim, por sorte, o ano acaba em dezembro. Se tivesse 13 em outro mês, aí ele ia fazer 13. Mas é o fanatismo. Os caras são muito fanáticos. São muito fanáticos. A torcida do Galo é como a do Botafogo. Como é que você vai falar aqui? Como explicar o fanatismo de um time que é esse? É o glorioso, tem a história toda. É muito grande a história e os caras... Eles não vivem de conquista, não é toda hora campeão carioca, campeão não sei o que, campeão... Inclusive foi muito machucado porque a galera tirava sarro, falava, não ganha e tal. E continua aí esse ano. Tem grandes chances, como o Atlético, por isso que eu falei que é uma final equilibrada, mas as duas torcidas merecem demais, né? Sim. É o Galo doido. E tem uma amiguinha da minha filha menorzinha, ela tem 5 anos, e ela é mineira. Aí eu cheguei na minha casa um dia e falei pra Malu, pra minha filha, que time que a Nina torce? A família dela é mineira. Papai, ela é Galo doido. Eles falam Galo doido. Não fala atleticano, ela é Galo doido. 5 aninhos eu já sou Galo doido. Que bonitinho. Então já fica marcando. Não, desde cedo, né? Doido. Já aprende. É. Agora, voltando para suas histórias. Tem alguma história inusitada que você pode contar de Comebol Libertadores? Algum perrengue? Então conta pra gente. Mas eu tenho... A do Potito foi numa Libertadores que eu comi aquele lanche lá do Chile, horroroso. Que tinha tudo lá. Foi Palmeiras e Colo-Colo, Libertadores. Foi 2008? Não. Não, 2018, pode ser? Não, 8 foi do Kleber... 2009? Foi 2009 a do Cleiton Xavier. 2009. Não, vixe, essa do Potito foi em Libertadores. Eu tenho várias histórias. Eu tava lembrando esses dias. Eu trabalhava na Rádio Globo e eu tava fazendo um jogo no Monumental de Nunes. E aí eu tava com o agasalho da Rádio Globo e tinha um símbolo do Brasil, assim, né? Uma bandeira do Brasil aqui. E aí eu falei pro cara, onde vai? Onde vamos? Pra onde vai lá pro vestiário? Aí o cara falou, do 2º andar. Aí eu passo 2º andar. Só que aí no caminho parou no 2º andar. Quando eu fui sair, eu olhei, era tipo a numerada. Ele errou o número. Começaram a entrar uns caras do River, tipo umas 30 pessoas querendo entrar, e entraram uns 10. E aí eu tô lá no fundo do elevador e bandeira do Brasil. Aí eu fiz assim, ó. Aí o microfone tinha Rádio Globo Brasil. Aí eu subi o dedo, só Rádio Globo. Aí a hora que eu fui sair, aí os caras olhando assim, quem é? E eu com a mão aqui, ó. Aí na hora de abriu, tipo eles... Pronto pro hino já, né? Pronto pro hino. Patriota pronto. aqui. Aí eu falei, agora que abrir. Aí eu vi que todo mundo ia no -1. E eu ia no térreo. Falei, ferrou, cara. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu tava lá no fundo do elevador. Parou no térreo, os caras, quem é? Aí eu olhei pra trás. Falei, agora tem que estar no personagem. Eu meti permisso. Permisso sair. Adiós. A hora que saiu, e eu andando assim. Adiós. Permisso, adiós. E aí saí. Quando eu saí, falei, os caras iam me pegar. Tem essa, tem várias. Tem a da briga Penharol e Palmeiras, eu tava no vestiário, que é aquela briga do Felipe Melo. Aquelas imagens são minhas. Fala fonte, do não sei o que, foi numa Libertadores. Eu tô só resumindo aqui, né? Porque se fosse contar todas as histórias, aí ia ficar muitas até coisas. Amanhã. Mas essa essa é inédita, que eu lembrei esses dias, que eu tenho muita história, eu fico lembrando. Essa daí da Argentina foi uma delas, e várias outras, né? De viajar, de você... Por exemplo, eu fui pra Venezuela, Palmeiras e Deportivo Táchira. O Marcão era o goleiro do Palmeiras e tal. Fui pra Bolívia com o São Paulo e com o Santos. E o legal, Isa, é que você vai acumulando o conhecimento das culturas locais, né? Então, muito que a América legal. do Sul é muito rica, né? Em cultura, em muito. paisagem. Nosso continente é um continente muito rico, assim, né? E comida e povos diferentes. E eu acho que nós somos um pouco diferentes dos outros, porque a gente fala a língua diferente, né? Isso. Então, acho que é muito legal a gente entrar em contato mesmo. Você vai pra Bolívia, é uma cultura. Você vai pra Argentina, é outra completamente diferente. Chile também, que é muito bonito, legal de ir. Uruguai. Eu fui em todos, né? Acho que não tem nenhum país que eu não fui com a Libertadores. Uma cidade te marcou? Alguma pequenininha, alguma inusitada? Um lugar que eu fui, que eu nunca imaginei que eu iria, foi Águas Calientes, no México. Que é onde o Necaxa joga. Tá. E aí eu fui pra lá, e aí foi
assim, marcou porque eu nunca imaginei estar lá. Ah, mas eu já fui para Cusco, já fui para um monte de lugar aí. Aí tem altitude. Tem da altitude. Eu fui para Bolívia na altitude. Aí eu falei assim, cara, como é que é a altitude? E a gente já viaja, isso aí é 2003, 2003. 2004, por aí. Você já viaja achando, pô, vou morrer. Sim. Nossa, altitude. Aí chega em Santa Cruz da Sierra, é o nível do mar. Aí tem a história sabe a história do jogador de São Paulo? Macedo jogava no São Paulo e ele foi jogar na Bolívia. E esse fator altitude, ele realmente é muito complicado. Ele entra na cabeça da pessoa. Você ficar falando, altitude, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir correr. E aí o Macedo foi jogar com o São Paulo na Bolívia. Só que o São Paulo fez uma preparação em Santa Cruz da Sierra. Quando o avião para em Santa Cruz da Sierra, não chega ainda a La Paz, e os caras descem do avião, o Macedo já faz assim, doutor, já pega o remédio. Eu tô conseguindo, perdi o ar. A altitude é muito grande aqui. Ele falou, Macedo, aqui é o nível do mar. A gente vai treinar aqui, para depois ir para La Paz, que lá sim tem altitude. Ele, então não tá na altitude. O que será que é? Deve ser emocional aí. Ele é emocional e sai. Aí ele vai pro treino. Quer dizer, é tanto na cabeça. E eu lembrei dessas histórias e fui, né? Aí, quando eu cheguei lá, eles têm nos hotéis os chás, né? Que podem te aliviar pra altitude. Aliás, é muito legal como os povos te recebem bem, né? A Bolívia também foi muito bem tratado. Mas, assim, é bem marcante como essa questão da altitude as pessoas vendem como... Claro que faz uma diferença absurda. Sim. Tem a diferença no campo, tudo. Mas a parte mental também é bem intensa. Bem importante. E assim, eu acho que, agora, dando uma opinião, eu acho complicado esse tema altitude, porque as pessoas vivem na altitude, né? Os times, eles jogam na altitude porque é a casa deles, né? Então, eles têm o direito de jogar em casa, né? Então, acho que a Libertadores ela é plural também por causa disso. Porque uma hora você pode jogar na altitude, outra hora você pode... A gente viu esse ano o São Paulo jogar no Atacama, no deserto. Né? E eu acho isso tão rico. Isso não tem na Europa, tem aqui. Eu acho tão rico, sabe? Eu acho muito legal. E também a gente, como jornalista, é muito legal porque a gente tem a oportunidade, o privilégio de conhecer esses lugares, entrar em contato com esses lugares. Porque a gente não tá concentrado. A gente consegue fazer o treino e sair para comer, ou ir lá, entender como é que tá a cidade, andar. Então, tem essa diferença que é muito grande, né? Então, você acaba adquirindo também a parte da cultura. Eu achei super válido, super legal para isso também. Sim. Edu, encaminhando já para o final do nosso papo, mas você, quando imaginou ser jornalista, enfim, trabalhar com esporte... Você se imaginava cobrir Conmebol Libertadores? O que é pra você saber que você acumulou tanta história nessa competição? Pra mim é um privilégio muito grande. É engraçado, né? Da Conmebol, aí você tá falando, e eu tenho na minha casa, eu tenho uns quadros na minha casa que, não sei nem se eu poderia falar isso, pode ser que eu tenha que devolver os artigos, mas Conmebol já foi, já tá em casa. Não tem nem como devolver. Ninguém vai pegar de volta, fica tranquilo. Mas eu tenho da Copa América, que eu fiz, todas que eu fiz em loco, das Libertadores recentes, eu tenho os pedaços da rede e tenho minha credencial e o colete que eu usei. Que legal! Você então, fez o seu souvenir. Fiz os meus quadrinhos aí, Conmebol, vocês estavam procurando um pedaço da rede, ficou faltando? Ó quem pegou aqui, não, ó. Mas cortaram os jogadores que me deram, a culpa é minha. Ué, tá na tua casa. As provas... Bom, e assim, quem quiser saber onde eu moro, eu não moro em São Paulo, eu tô morando fora. Você posso dar meu endereço aqui? Já dou o endereço de fora. A casa é tua. Eu tô morando agora em Cuiabá, se quiser ir lá buscar na minha. Não, mas na verdade, eu fiz isso como um motivo de orgulho, porque eu acho que é muito legal você acompanhar esses grandes torneios e você participar porque a gente também faz parte ali do que está sendo feito, né? A gente não marca gol, a gente não tem essa... não joga, mas a gente tá ali... A gente conta as histórias também, né? Isso é muito legal, a gente se eu poder olhar e falar, pô, fiz 3 finais de Copa América, fiz 5 finais de Libertadores.
é muito marcante. Você ficou honrado, né, de ter essas conquistas. Então, por isso que eu contei aqui. Espero não sofrer nenhum tipo de punição. De retaliação. Mas já foi também, né? Porque eu acho que caduca, né? O crime assim da rede. Já arquivou. Depois de um tempo. Cold cases. E troca a rede também. Vou parar de ser bem sincero aqui. Mas é muito bacana e de ver, né, como a América do Sul, e a cada ano que passa a competição evolui mais. Sim. E vai ficando... Eu nem gosto de falar assim, a competição ela agora é... Não, ela sempre foi profissional. É que cada momento era de um momento, era de uma fase, né? E as coisas vão evoluindo, né? Tá em geral. Bem, que legal que tem. Então, é muito bacana poder ver mais uma Libertadores se encerrando com brasileiros. Aliás, o meu pedido, já que a Conmebol vai buscar, se não vai buscar as redes, minha sugestão é que mudem, né? Para Conmebol Brasileiros da América. Porque já vamos ganhar tudo agora, entendeu? Então... Tá, confiança lá no alto. Agora, os próximos anos, eu acho difícil. Mas tem uma diferença muito grande, né? Lá no F90 a gente estava discutindo disso. Se é o efeito econômico, ou de gestão, ou de trabalho, cada um tem sua avaliação, mas eu acho que o Brasil tem tudo para fazer um monte de finais aí. Eu também acho que o Brasil tá bem na fita. Acho que nossos clubes estão se estruturando. Em termos de gestão, também economicamente, né? Tá tendo muito investimento aqui, enfim. Mas acho que tem tudo pra gente continuar muito bem aí nas próximas competições de Conmebol Libertadores. Exatamente, e acumulando mais histórias, né? Exatamente. Agora eu não tô mais no campo e se quiserem me presentear com as redes desse ano... Aí eu arranjo. Eu não vou falar que eu arranjo, porque se eu for arranjar pra você, eu perco meu emprego aqui. Exatamente. Então não sou eu que vou arranjar. Nada disso. Já não. Marca seu telefone que hoje eu te lembro naquele dia. Olha ele querendo me complicar. Não vai pegar, não precisa pegar isso. Edu, te espero em próximas temporadas aqui também pra bater mais papo, porque eu sei que você é um acumulador de boas histórias. Exatamente. Eu quero agradecer o convite, pode me chamar mais vezes. Eu agora tô numa fase que eu vou assim, eu dou risada em aniversário, bater palma em aniversário, pode me chamar que eu vou. Arroz de festa, você tá... Eu quero ir em tudo que é lugar, mas eu vou com o maior prazer, porque a gente fala agora, falando sério, pra mim é uma honra estar aqui, né, e gravando conteúdo como esse, e ainda mais falando de Libertadores, que a ESPN transmite, e te revendo aqui, revendo o pessoal, e muito legal poder estar aqui e retribuir, né, porque a gente quando vai, eu costumo dizer que quando a gente tá vivendo, a gente tá acumulando ali relações pessoais. E lá na frente, você vai no meu programa com o maior prazer. Eu acho que isso a gente... É muito legal, por isso que eu brinquei que eu vou, mas só me chamar que... O meu telefone nem deixo acabar a bateria, que é só se ligar. Entendi, fechado. Chamou, eu venho aqui então vou fazer um teste qualquer hora aí. Edição número 2, eu venho e vou contar todas as histórias de Libertadores. Segunda temporada, com o Eduardo de Menezes. Eu venho, sim. Ano que vem, então, eu tô aí. Combinado. Temporada 2025. Valeu, Edu. Muito obrigada por ter participado. Obrigada para todo mundo que participou aqui com a gente também. Bom, você já sabe, né? Compartilhar esse programa com os amigos, com as amigas. Não esquece de se inscrever em todos os canais da Conmebol Libertadores. Um beijo e boa final de Conmebol Libertadores para vocês. Até. Tchau, tchau.